Paz do Senhor Jesus Cristo. O aparelho aqui, o telefone aqui, ele trava, mas eu só sei que ele travou quando eu vou ver o vídeo depois. Nesse momento mesmo ele pode estar travado. Não são publicadas, né, por causa dessa situação. Mas eu acreditei, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, se pode compreender a mensagem como num todo. Quando se vai ler a Bíblia, é interessante e até necessário algumas vezes, ou praticamente todas as vezes, sempre estar orando a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo, para poder se entender as Escrituras e também para se entender a mensagem de Deus. Algumas vezes os discípulos, o Senhor Jesus pregava a mensagem e eles não entendiam o que o Senhor Jesus estava dizendo, e eles perguntavam ao Senhor o que aquilo significava, e o Senhor Jesus, ele explicava o significado da mensagem. Então você vê que o próprio Senhor Jesus explicava, falava algo sobre o reino de Deus, e os próprios discípulos não entendiam, não compreendiam. E depois, no momento com mais intimidade, mais particular, eles perguntavam ao Senhor Jesus o que ele realmente queria dizer. Outros simplesmente ignoravam, eles não entendiam a mensagem, eles não compreendiam a mensagem e iam embora. Eles abandonavam o Senhor Jesus, até os discípulos, né? Porque o Senhor Jesus não teve só os 12 como discípulos, teve outros, mas os que permaneceram foi os 12. Na realidade, os 11, porque Judas o traiu e se precipitou, se suicidando. Na realidade, até na cruz ali ficou praticamente só João e Maria diante da cruz, porque os outros estavam todos amedrontados, escondidos e com medo, porque até os discípulos eles fugiram, e até o próprio Pedro, né, negou a Cristo 3 vezes. Mas ao ressuscitar, né, o Senhor Jesus foi renová-los e fortalecê-los, porque eles só puderam compreender realmente o Evangelho a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então, para se compreender realmente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tem que crer na sua ressurreição, porque até aquele momento os discípulos não creram que Cristo ressuscitaria, ainda que viram ele ressuscitando mortos e fazendo tantos outros milagres. Então eles creram porque eles viram, mas as Escrituras dizem: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, mais uma vez eu vou reforçar, porque eu não sei se travou, né? O aparelho ele trava, eu não sei que momento ele trava, porque aqui fica rodando, e quando eu vou ver o vídeo, que eu vou perceber que alguma parte do vídeo não foi editada, então aquela parte ali se perdeu. Mas no contexto da mensagem pode se compreender o que Deus quer falar ao seu coração. Eu tenho alguns vídeos aí no Face que eles foram publicados, e que o contexto dele, a essência dele,
não um contexto religioso. Então, algumas pessoas pensam que por se falar de Cristo, por se falar da Bíblia, por se falar das Escrituras, a pessoa leva logo para um contexto religioso, né? Eu não nasci, né, buscando a Deus. Eu não nasci em denominação evangélica, nem católica nenhuma, nem espírita, né? Na realidade, eu cresci sem essas noções religiosas denominacionais. E ali pelos 20 anos o Senhor se revelou na minha vida. Não pela religião, mas pelo o seu Santo Espírito, me dando entendimento do arrependimento, da confissão e da conversão ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da alma humana, entendendo que o que realmente é a salvação da alma. Então as mensagens que estão aí, elas não são no contexto religioso. E você que tem visto e ouvido as mensagens, você pode concordar ou mesmo discordar, mas ela é num contexto de doutrina do reino e da justiça de Deus, não do reino e da justiça dos homens. Os vídeos também não estão buscando seguidores. Eu não estou buscando seguidores, mas Deus em Cristo está buscando seguidores. Eu sei que tem pessoas que dão um like, dão um joinha, ou podem até fazer um comentário, que não entenderam nada na mensagem, que nem compreenderam a mensagem. Às vezes dá um like lá, um joinha, para tipo assim, ele é meu amigo, eu vou dar força, ou alguma coisa assim. Para mim não faz diferença nenhuma, não estou buscando. Eu, na realidade, nem preciso desse tipo de força. Minha força não vem da terra, a minha força vem do alto. Ou por gostar de algum trechinho ali, dar um like, né? Ou às vezes até buscando uma amizade, ou às vezes alguém dá um like ali e tal, buscando até algo mais. Para mim também não faz diferença, porque eu sei que tem pessoas que não dá like, não faz comentário nem nada, vê a mensagem, entende a mensagem e passam a transmitir a mensagem para outras pessoas, não só em palavras, mas como em suas próprias vidas, do que realmente é o reino e a justiça do Senhor para a libertação e cura e salvação da minha alma, ou da alma de outras pessoas que creem. Quando eu falo da minha alma, é da sua própria alma, porque toda alma sem Cristo como único Senhor e Salvador, ela está perdida. E se a pessoa partir dessa existência aqui sem a salvação de Cristo, é uma perdição eterna, é uma perdição que não tem mais fim. Eu fiz uma publicação abaixo desse vídeo sobre o feminicídio, né? E trazendo alguns pontos que eu tenho percebido que a sociedade, ela não tem dado importância. Elas estão falando do feminicídio, mas elas não estão combatendo aquilo que causa muitas vezes o feminicídio. Elas não estão atacando certos pontos, certas bases que fortalecem o feminicídio. Eu lembro que na minha adolescência tinha uma banda, um grupo que foi considerado que fazia apologia à maconha. E eu fui nos 3 shows que teve dessa banda aqui no DF, é o Planet Hemp.
E naquela época ali eu bebia, naquela época ali eu fumava e tudo mais. E eu até lembro que no último show que eles fizeram aqui no DF, eles foram presos. E por estar sendo acusado de fazer apologia às drogas, houve uma grande manifestação da sociedade em si contra as letras das músicas, né? Que estavam influenciando os jovens às drogas, aos vícios. E a polícia, deputados, enfim, eles se mobilizaram para dar um basta naquele tipo de letra, naquele tipo de música, né, que estava contagiando aquela geração daquela época. Eu lembro que no último show que eu fui deles, que teve deles aqui, eu fui nos 3 que teve aqui, eu fui no último. E minha família tinha viajado e tinha deixado a chave do carro em casa. E eu fui pro show. Eu lembro que o carro ele tinha pouca gasolina no carro. Eu falei, não, tem que passar no posto. Eu pensei, não, eu passo na volta. Mas eu não sabia nem se dava pra chegar. Era lá no plano, não sei se foi na academia de tênis. Foi um lugar ali pelos clubes ali pro lado ali do Lago Sul. Aí eu comprei bebida, né? E na época eu tinha até um desafeto também. E me falaram que ele ia estar lá. Eu tinha um revólver na época. Peguei o revólver, botei debaixo do banco, peguei o carro, bebida e fui pra lá. E entrei, bebi, enfim. E quando foi no outro dia, eu acordei, eu não sabia onde eu estava. Eu acordei e pensei onde eu tô. Quando eu olhei era o meu quarto, o quarto da minha casa. E eu já fiquei preocupado. Falei, meu Deus, e o carro? Onde está o carro? Porque eu não sabia como eu tinha chegado em casa. Eu não sabia se alguém tinha me levado, enfim. Porque a única coisa que eu lembrava do show é eu ter ido, essa situação de ter pouca gasolina, eu ter botado o revólver debaixo do banco do carro para resolver lá o desafeto, se precisasse, fosse o caso da época, né? E as bebidas. E eu tá pulando na frente do palco, eu tá com uma garota do meu lado esquerdo e outra garota do meu lado direito. E eu abraçado as duas e pulando com ela, né? Curtindo o show. Aí eu olhava pra uma e falava, nossa, como ela é linda, eu vou ficar com essa. Aí eu olhava pra outra e falava, nossa, mas parece que essa aqui é mais linda do que a outra, então eu vou ficar com essa. E eu lembro de eu ficar nesse impasse, em qual das duas que eu ia ficar. E depois eu ter noção que elas eram gêmeas, por isso que eu não estava sabendo qual que era mais bonita. Eu já tinha bebido, já estava muito louco, né? Bebido, fumado ali, todo mundo fumando maconha, aquela coisa toda ali dentro ali. O show já era para aquilo mesmo, as letras das músicas já eram naquele sentido mesmo. E eu pulando com as duas, já olhando, tentando discernir qual era mais bonita, sendo que elas eram gêmeas. Então eu lembro até esse ponto aí. Depois eu não lembro de mais nada. Não lembro o que aconteceu. Eu lembro de estar acordando em casa e pensar no carro. Pensei no carro, pensei no revólver, né? Porque o carro não tinha gasolina para voltar. Aí eu saí do quarto, desesperado, fui na garagem. O carro estava lá estacionado, de ré ainda, que a garagem lá era pequena, da casa que a gente morava. E eu consegui botar o carro de ré certinho, bem estacionado. Abri a porta, fui debaixo do banco, lá estava o revólver. Então, graças a Deus, não aconteceu nenhuma tragédia. E Deus me levou para casa em segurança. Porque o diabo não ia me levar para casa em segurança. Só Deus. E então houve, naquela época, uma mobilização de algo que estava prejudicando aquela geração naquela época. E hoje eu vejo essas músicas de funk que, na minha opinião, elas fazem muito mal ao jovem, muito mais mal à família do que os caras que só fumam maconha, do que a galera daquela geração. Essas músicas de funk hoje, pornográficas, elas colaboram muito mais
para a destruição da família, dos relacionamentos, principalmente dos jovens, dos adolescentes e até das crianças. E eu fico me perguntando onde estão as autoridades, onde está o governo, onde estão as leis para inibir esse tipo de manifestação diabólica, né, contra a família, contra a sociedade, contra os jovens, que muitas vezes a gente na juventude ali, a gente não tem discernimento das coisas, porque não tem maturidade. Mas cadê as pessoas que têm maturidade? Porque naquela época houve um combate e teve a sua eficácia, né? Ali o grupo parou de gravar, né, nesse sentido, foi mais ali pro pagode, aquela coisa toda. E realmente houve um abafamento daquele movimento que estava crescendo no meio das juventudes, né, daquela época. E hoje a gente vê aí essas músicas funk pornográficas, pessoas passando nos carros, o som estrondando, os vizinhos, pessoas, né, escutando essas músicas assim, sem nenhum impedimento, sem nenhuma barreira, sem nenhuma proibição, sem nenhuma consequência humana, porque a consequência espiritual ela tem, dirá Sodoma e Gomorra. Então, e as pessoas passivas, as escolas, eu lembro de uma escola, era a hora do intervalo, né? Tocou a sirene. Eu trabalhava em outra escola do lado, uma escola cristã, e tinha uma escola pública do lado, e tocou a sirene do intervalo, e lá eles começaram, na hora do intervalo eu ouvi eles tocando música funk, promíscua, né? Tocando música funk pornográfica. Eu fiquei imaginando, meu Deus, está na hora do intervalo das crianças, ali tem criança pequena, ali tem adolescente. Cadê a vara da infância e do adolescente? Cadê as pessoas que lutam pelos jovens? Né? Cadê as pessoas que são contra a pedofilia? Cadê as pessoas que são contra o estupro? Porque a letra dessas músicas, né? O contexto dessas músicas inspira, estimula a pedofilia, né? Ao estupro, a violência contra a mulher, né? Onde está, né, a sociedade defendendo as crianças dessas músicas, dessas inspirações? Infelizmente tem famílias que colaboram, né, para disseminação desse tipo, né, de música, né, desse tipo de inspiração que querem impregnar no Brasil, né? Eles querem impregnar. Cadê os artistas que são contra a violência contra a mulher? Porque a gente vê pelas redes sociais, pela mídia, pessoas que tiveram sua intimidade exposta, namorou com alguém, se envolveu com alguém, e a pessoa gravou, fez um vídeo, expôs, e as pessoas processando e tudo. Mas e essa exposição da intimidade da mulher, do ato sexual, de uma forma vulgar, de uma forma chula? Essas pessoas também não ficam revoltadas? Essas mulheres, esses artistas, né? Essas pessoas também não ficam revoltadas com essas músicas que estimulam, né, o feminicídio, a violência contra a mulher? Porque são músicas que se ensinam a não respeitar a mulher, né? A não considerar a mulher. Músicas que ensinam a própria mulher não se respeitar, ela mesma não se considerar. E algumas dessas pessoas, elas criticam só a parte do agressor, né? Da pessoa que está agredindo a mulher, batendo nela, às vezes até cometendo o homicídio contra a mulher, mas não critica esses cantores, não critica esses movimentos que colaboram para o feminicídio, né? Para a gravidez precoce, para a violência. A gente tem visto aí alguns casos aí de professores abusando das alunas, né? E eles merecem o seu justo castigo, a sua justa punição, mas as escolas, as meninas sensuais, dançando funk, rebolando, se jogando na cara do professor. A gente vive uma sociedade que quer que o homem olhe uma mulher, olhe uma garota semi-sensual, bonita, e quer que não sinta nada. Quer que
É claro, o homem deve ter o domínio próprio, o discernimento, com certeza, mas querer que o homem não sinta nada, a ver uma mulher, ver uma jovem bonita, sem que ele não sinta nada, né? Hoje, se você olhar uma jovem e falar, nossa, como você é bonita, você é linda, é assédio, isso é um absurdo, já processa, né? Entre aspas, se passar ali, despedindo, ô gostosa, né? Já quer prender, mas na letra de música funk, fala coisa muito pior das mulheres, coloca as mulheres numa situação infinitamente pior, aí não tem processo, né? Aí a mídia não se levanta, né? Aí tá tudo bem. Eu falei isso com uma jovem, né, que criticou uma publicação que eu fiz, tá nos vídeos aí abaixo aí desse, ela criticando, né, eu fazendo esse comentário nesse contexto, não com essas palavras, mas nesse contexto, e ela me criticando. Aí eu até falei pra ela, pois é, mas quando é lá no baile funk lá, que tá criticando vocês mulheres, chamando vocês disso e daquilo outro, né, escrachando com você não critica, você não fala que é uma coisa ruim, você tá lá dançando, curtindo, sorrindo, né? Então quer dizer que eu falar com uma mulher bonita, né, nossa, como você é linda, tá errado. Mas, né, alguém falar, né, querer se aproximar de uma mulher, alguma coisa assim, né, tá errado. Mas se for lá na música funk, jogando a mulher pior do que desculpa dizer, mais do que uma cadela no cio, né, colocando ela nesse contexto, pior do que um animal, uma fêmea, uma cadela, na época de cio, colocando ela pior do que essa situação. Então, na música lá pode, no funk, na letra, no baile, então tudo certinho, né? Então, e é interessante que, só abrindo aqui um parênteses, a cadela, ela fica no cio, a cadela mesmo, a cachorra, ela entra no cio ali e tem aquele monte de cachorro ali em cima dela, né? Mas só um cruza com ela, entendeu? Só um cruza com ela, não é todos aqueles cachorros não, entendeu? É só um. Então, aí colocando a mulher numa situação de cio, onde todos ficam com ela, né? Tem lugares aí mais, somente favelas e tudo, que vários homens ficam com a jovem, e aquilo ali praticamente é cultura daquele lugar. Alguns casos são denunciados como estupro, porque às vezes a família fica sabendo, né? A mídia fica sabendo, a jovem, né, instruída, vai lá e processa, mas em alguns lugares isso é normal. A menina tá lá dançando e 15, 20 caras fica com ela, com o consentimento dela, porque ela já foi criada nesse ritmo, entre aspas, nessa cultura, né, da mulher ser vista como lixo e como se isso fosse algo bom para ela. Algumas pessoas crescem em regiões, em lugares, que isso como se fosse bom para ela. Então ela cresce, sofre a violência, sofre o abuso, mas para ela aquilo ali é como se fosse normal. Para as pessoas ali é como se fosse normal. Então você vê nessas letras, dessas músicas, a promiscuidade, né? Tratar a mulher como lixo é visto como algo normal. Então, o que me deixa mais abismado também é que as próprias mulheres se sujeitando, e não são mulheres sem estudo, são pessoas com estudo, às vezes até pessoas formadas, pessoas que passaram em concurso, também curtem esse tipo de música, curtem, né, esse tipo de movimento, e depois está se queixando do feminicídio. Depois está criticando somente o homem, né, que praticou agressão, né, como se a própria mulher, nesse contexto, que apoia, que incentiva esses movimentos, não tivesse culpa. Às vezes uma jovem, ela vai para uma festa, e nesse percurso da festa ela é morta, ela é estrupada, né? Ela é assassinada. E falam-se ali do estrupador, que tem que pegar, tem que prender mesmo. Tivesse cassação química, melhor ainda. Enfim, mas não fala da parte que ela mentiu para os pais, que ela mentiu para a mãe, que ela falou que ia para casa de uma colega e foi para a festa, né? Então não vai no outro lado da moeda. Parece que essa moeda dessa sociedade agora só tem um lado. Então a moeda tem dois lados. Tem um lado da jovem que mentiu para os pais, enganou os pais, falou que ia para a casa da amiga dormir, estudar. Às vezes tem famílias que mentem para outra família, né? Tem mães e pais que falam que sabe que a filha foi curtir com a amiguinha e fala para outra família, não, ela está aqui, ela tá ainda mentem, entendeu? Aí vem a violência. Aí só um lado
da moeda, só um lado é cobrado. E o outro lado? Então as pessoas falam de feminicídio, de violência contra a mulher, fala do agressor, mas também não fala do lado da pessoa que, de uma forma, não vou nem falar indireta, mas direta mesmo, também está contribuindo para que isso aconteça, né? Para que isso venha a crescer. Então, com a boca, fala que é contra o feminicídio, mas com as atitudes do dia a dia, com os hábitos, com os gostos, com aquilo que tem afinidade, na realidade está concordando com o feminicídio, com o estupro, com a violência contra a mulher. E aqui, como eu já disse no início do vídeo, aqui essa mensagem não é mensagem religiosa, porque isso acontece também no meio da religião, seja evangélico, católico, espírita, seja qual for a religião. Porque isso não é uma questão de religião. Eu não prego sobre religião, eu não prego sobre denominação, eu não prego sobre congregação, placa de igreja nenhuma, eu prego sobre Cristo, sendo o único Senhor e Salvador da alma. Eu prego os ensinamentos de Cristo. Então nem todo mundo que congrega, que frequenta uma denominação, obedece o que está escrito. Então não é a questão de saber o certo, a questão é de fazer o certo. A questão não é saber o que é errado, mas é deixar de fazer o que é errado. Então quem agrada a Deus não é quem sabe o que tem que fazer o que é certo, mas é quem faz o que é certo. Então todos os vídeos que são colocados aí têm referências bíblicas para trazer a revelação do contexto daquilo que está sendo dito. Então hoje em dia a gente vive uma geração que ama, né, as coisas que desagradam a Deus. E vem as suas consequências sobre isso. Depois as mesmas pessoas ficam se vitimizando, né, dando uma de coitadinhas quando elas mesmas plantaram aquilo que estão colhendo. Eu sinto te dizer, mas eu te pergunto, toda mulher vítima de feminicídio está no céu? Toda mulher vítima de feminicídio é salva? Toda mulher vítima de estupro está no reino de Deus? Está no paraíso? Porque geralmente as pessoas que sofrem a violência, né, elas são consideradas como santas, anjos. E aquele que comete a violência é o demônio, é o Satanás, né? Então, mas no contexto do reino de Deus, o julgamento de Deus não é baseado por aquilo que a gente pensa ou que a gente acha. Porque se toda vítima de uma violência, de um abuso, fosse a boazinha, então toda mulher que fosse estrupada, toda mulher que sofresse o feminicídio estaria no paraíso. E não é isso que acontece. Porque estar no paraíso ou não, está numa decisão de arrependimento, conversão e confissão em Cristo como único Senhor e Salvador. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Então, muitas das pessoas que sofrem algum tipo de violência, elas entrarem em algum caminho de desobediência. Não todas. Realmente existem pessoas, né, que estão andando no caminho, entre aspas, correto, certo, e, né, vê uma pessoa maldosa e comete o ato da violência. Mas se a pessoa está no caminho do Senhor, buscando agradar a Deus como Cristo, o único Senhor e Salvador, se a pessoa sofrer aqui o homicídio, o assassinato, se ela for morta, ela vai para o paraíso. Ela não vai ter nem lembrança das dores e do sofrimento que teve aqui. Mas se a pessoa não tem Cristo como único Senhor e Salvador, além de sofrer o abuso aqui, além de sofrer a violência, além de sofrer o estupro, né, além de sofrer na mão de um homem mau, ainda vai para o inferno, para sofrer mais ainda. E depois do inferno, ainda vai para o lago de fogo, para sofrer mais ainda. E não é só durante um tempo, é por toda a eternidade. Então, o conceito de julgamento de Deus não é o nosso conceito. O conceito de certo e errado de Deus não é o da nossa religião, não é o do mundo. O conceito de ser bom ou de ser mal para Deus é um contexto espiritual. O que é uma pessoa boa para Deus? Uma pessoa boa para Deus, uma pessoa se torna boa para Deus quando ela se arrepende dos seus pecados
e tem o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da alma. Mas quando fala arrepender, confessar, converter em Cristo, é obedecer a sua palavra. Então a Bíblia fala que todas as pessoas são maus, todos pecaram, estão separados da comunhão com Deus, sendo restaurada essa comunhão gratuitamente pela morte de Cristo. Então, a comunhão do homem perdido no Éden, através de Adão, ela é restaurada através do Filho de Deus, somente através do Filho de Deus. Não é através de Maria, São Pedro, São João, São Jorge, não é através de Assembleia de Deus, Deus de amor, perpétuo socorro, Seitonoye, qual religião for, a amizade restaurada é através de Cristo. Então, a partir do momento que você recebe Cristo como único Senhor e Salvador, no mundo espiritual você é considerado como uma pessoa boa. Você é considerado como uma pessoa amiga de Deus. Quem não tem Cristo como único Senhor e Salvador, no mundo espiritual está sendo considerado inimigo de Deus. E vem as consequências de ser inimigo de Deus. E às vezes vai acontecendo pequenas tragédias no mundo, porque mostra que esse mundo está em inimizade contra Deus. O sistema do mundo é inimigo de Deus. Por isso que vem os juízos, né? Vem as tragédias e vem as destruições, para que as pessoas que estão nesse mundo, que estão sendo influenciadas por esse mundo, se arrependam e passam a ser influenciadas pelo Espírito Santo, não pelos espíritos enganadores, não por este mundo, mas influenciada pelo reino e pela justiça de Deus. Por isso que no novo céu e na nova terra, que Deus vai fazer para os fiéis, não vai haver destruição, porque o mundo que Deus vai fazer é um mundo reconciliado com Deus, é um mundo que vai ser revestido de amizade com Deus. E onde tem amizade com Deus, o mundo que está em amizade com Deus não tem destruição, não tem tragédias, não tem morte. Crianças vão poder brincar com o urso, vão poder brincar com o leão. A natureza não vai estar mais contra o homem não vai estar mais contra a natureza. Vai ter amizade em todos os aspectos da existência do ser. Né? O homem vai estar em amizade com a natureza vai estar em amizade com o homem, porque ambos, tanto o homem como o mundo em si, vai estar em amizade com Deus. Toda inimizade vai ser banida. Toda inimizade vai ser lançada no lago de fogo. E toda inimizade contra Deus vai estar no lago de fogo para sempre. Então, a oportunidade de se voltar para Deus é agora. A oportunidade de se voltar para Cristo como único Senhor e Salvador da alma é agora. E para se combater as tragédias e as fatalidades deste mundo, para amenizar, né? Porque as tragédias aqui não vão acabar, mas para amenizar as tragédias é necessário obediência à palavra de Deus. Não adianta querer combater o feminicídio, não adianta querer combater as violências sem um arrependimento, a conversão e a confissão no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Não adianta querer resolver os problemas da sociedade sem a palavra de Deus, sem os mandamentos de Deus. É espiritual, né? A luta é espiritual, então tem que se combater com armas espirituais. E as armas espirituais que combatem contra o mal, que destroem contra o mal, é a fé. A fé, a Bíblia fala que a fé que apaga os dardos inflamados do maligno, as suas mentiras, os seus enganos. Enquanto a sociedade, o homem, o ser, a mulher, não se voltar para Deus, para os seus mandamentos, vai viver uma eterna hipocrisia, enxugando gelo. Por quê? Porque automaticamente que se fala que quer o fim daquele tipo de violência, daquele tipo de tragédia, por outro lado, se colabora para que a mesma aconteça. É como, eu estou dando exemplo nessa situação, pode ter outras. Essas músicas funk, né? Essas músicas promíscuas, né? Que incentivam as pessoas a viver de uma forma descontrolada, né? Insensata, imprudente, né? E que estimula as pessoas à promiscuidade. Então fala contra o feminicídio, mas, né, na letra dessas músicas estão ensinando já desde pequenas crianças a viver uma vida sem Deus, uma vida sem o Espírito Santo, uma vida sem Cristo como único Senhor e Salvador. A gente até vê nos meios sociais, na mídia, pessoas falando de Deus, às vezes até cita versículos bíblicos, mas a vida delas não é conforme aquilo que a sua boca está dizendo.
A sua boca até por vezes louva a Deus, mas o coração está longe. E Apocalipse 3:20, o Senhor fala que Ele está à porta batendo. Então aquele que ouvir a voz do Senhor e abrir o seu coração, Deus entrará em sua vida e fará morada nessa casa. Porque esta casa, a casa de Deus, não é uma denominação, uma congregação. A casa de Deus, a morada do Espírito Santo, são pessoas que se arrependem dos seus pecados e confessam e se convertem a Cristo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. É nessas pessoas que o Espírito Santo tem prazer de habitar. Quando se diz bendita a nação cujo Deus é o Senhor, e está falando de uma sociedade onde Deus realmente é o Senhor. E para Deus ser realmente Senhor de uma sociedade, Ele tem que ser Senhor da família, do pai de família, da mãe de família, da filha, do filho. E para Deus ser Senhor de uma alma, de uma vida, tem que ter Cristo. Sem Cristo como único Senhor e Salvador, não é Deus quem é Senhor, mas é o sistema deste mundo morto no maligno. Então, para que a sociedade, para que as famílias vivam a paz que Deus quer e tem para dar, é necessário o arrependimento, a confissão, a conversão dos pecados e das iniquidades, tanto na morte como na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. Amém? A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.